Olá, tudo bem? Sou o professor Alex Oliveira, profissional de educação física e especialista no desenvolvimento de sistemas para medida de performance esportiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à Semana da Avaliação Física. Durante essa semana eu vou te mostrar em 3 vídeos o caminho para que você consiga utilizar de maneira prática no seu dia a dia aí os resultados que são gerados pelas tecnologias e pelos equipamentos que estão em alta aí na educação física. Para que você tenha aí mais clareza e certeza na realização do seu trabalho como um avaliador físico. O conteúdo dessa semana, ele vai te dar um método aí para que você consiga interpretar os resultados que estão presentes aí nos relatórios de avaliação física e que você possa utilizá-los aí realmente na prática do seu dia a dia, na prescrição dos seus treinamentos. Também vai te ajudar aí na interpretação dos resultados que estão presentes nos artigos científicos, que a gente sempre precisa aí estar lendo. No final das contas, você vai ter mais parâmetros aí para melhorar a performance aí dos seus atletas, caso você seja um treinador, ou então vai te ajudar na interpretação dos testes, caso você seja aí um avaliador. E se você é um pesquisador, você vai ter mais subsídios para realizar as suas pesquisas relacionadas aí à avaliação física. Tudo isso aí com um método simples, que gera verdadeiros resultados. Sabe como que eu sei disso, desses resultados? É que eu mesmo aqui aplico esse método para mim e também para os profissionais de educação física do grupo que eu coordeno. Isso aí sempre deu muito certo. Vejam que alguns deles falam a respeito disso. Eu aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo, pronto, startou. E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois. Porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil. Que essa troca é importante, né, Alex, e os colegas aí do grupo, porque às vezes, como eu faço aqui em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, mas de repente é uma dica ou um protocolo que ficaria legal lá para o pessoal que está em Recife, que está em São Paulo, que está em Santos, e que funciona, porque são coisas na prática. Então, como compartilhado o que acontece dentro da caixa preta e o seu conhecimento, a sua experiência, então assim, muito transparente, assim, totalmente transparente, de abrir aqueles arquivos, eu calculo assim, eu calculo assado, muda aqui, vê e tal. Então isso para mim assim, é um diferencial. O counter movement jump ou do movimento concêntrico, como é que resolve aquilo no treinamento, Então assim, nenhum livro vai te explicar aquilo. Não. E assim, será que em todos os aparelhos, essas são as minhas dúvidas, será que em todos os aparelhos são iguais? Será que você vai encontrar essas coisas em outros lugares? Será que se usar aparelho A ou B, isso aí vai aparecer? Não vai? Por que aparece? Por que não aparece? Então, são coisas que eu não conhecia realmente. Você vai conhecer quando você mexe com o aparelho de todas as formas, E como eu não tenho acesso a nenhuma plataforma de força aqui, então esse para mim já é um ganho absurdo, Porque eu já aprendo em relação a isso. Esses são só alguns exemplos, Imagina você interpretando esses gráficos e esses resultados de maneira rápida e sem complicações. Mas antes de eu falar sobre esse método, como que ele funciona e como você pode aplicar, deixa eu contar um pouquinho da minha história e como que a gente chegou até aqui, No início da minha carreira, eu tinha aí uma aspiração, que era saber realmente pegar um relatório de avaliação que tinha os resultados aí produzidos por equipamentos, e saber utilizar esses resultados, esses dados na prática. Porém, logo nas primeiras tentativas, eu acabei encontrando aí uma enorme dificuldade de fazer isso. Inclusive, eu sei que essa é a mesma dificuldade que 70% dos avaliadores físicos têm. Como que eu sei disso? Porque através de uma enquete aí que eu sempre faço aí com os meus alunos e profissionais em geral, esse é o resultado que aparece, Então, muito provavelmente você vai estar dentro desse percentual também. Isso não é culpa minha, não é culpa sua, Pois a gente aprendeu, eu aprendi, assim como você, através de um modelo de ensino-aprendizagem que não tem foco nos resultados que as tecnologias mais recentes aí podem nos apresentar.
E muitas vezes eu tinha vários resultados aí nas minhas mãos e eu não sabia bem o que fazer com eles, né? Principalmente como utilizá-los para definir as intensidades de treinamento que seriam as intensidades mais adequadas. Por exemplo, eu não sabia qual que era a carga ideal que eu deveria aplicar para otimizar um ganho de potência. Como que eu podia usar os critérios do salto vertical para prescrever exercício? Como que eu podia usar um teste de yo-yo, um teste de T-CAR para controlar intensidades aí de treinamento? Como que eu usaria os resultados aí de um teste de 30 metros realizado com fotocélula e como que eu aplico o resultado na prática, né? Como que eu vou usar os resultados de um teste de RAST? Isso sem contar um monte de outras perguntas, né, que eu não tinha resposta. Quantas vezes você já se deparou com um relatório de avaliação física e não teve a menor ideia de como utilizar aqueles resultados que estão ali na prática, né? Bom, além disso, eu tinha também a dificuldade de entender os artigos científicos que eu precisava ler aí para poder tentar otimizar o meu trabalho. Pois ali tinham muitos dados, né, que eram gerados com equipamentos que eu nem fazia ideia do que significavam. Então, nessa época aí que eu estava no início da minha carreira, eu entrei para a especialização em fisiologia do exercício. E foi quando eu tive o contato pela primeira vez com a prática da avaliação física e a sua aplicação para o treinamento. E esse contato foi com um teste ergospirométrico. Inclusive foi com um teste igual a esse aí que você está vendo, que usa um gasômetro, né? Literalmente mesmo, literalmente igual a esse que você está vendo aí na foto. Que utilizava esse cilindro gigante aí, que é o gasômetro, né, que você está vendo na foto, e esse conjunto todo era um tipo de analisador de gases muito utilizado aí na época. Com esse teste eu acabei ficando impressionado aí com o equipamento, né? E tudo isso aí causou aí uma grande curiosidade minha, né, em saber como isso funcionava. Aí eu comecei a estudar o funcionamento dos analisadores de gases e outros equipamentos utilizados na avaliação e muito rapidamente isso aí acabou virando uma paixão para mim. A partir daí, como eu tinha um determinado conhecimento técnico, eu comecei a desenvolver equipamentos para meu uso próprio, né? Na prestação de serviço de avaliação física para inúmeros clubes de futebol profissional. Inclusive, uma certa passagem bem rápida aí por um teste na seleção brasileira de futebol feminino. O primeiro equipamento que eu desenvolvi foi um ventilômetro para determinação do limiar ventilatório. E para poder desenvolver equipamentos, né, para meu uso mesmo, eu precisei estudar bastante sobre os temas envolvidos, né, e aprender a interpretar os resultados que esses equipamentos me davam. E durante toda essa jornada eu fui acumulando conhecimento a respeito das diversas áreas aí da avaliação física. Isso me ajudou a conseguir interpretar os resultados cada vez mais rápido, né? Com mais facilidade, mais clareza e mais objetividade. Aí eu comecei a entender quais eram as informações cruciais que eu deveria me atentar nos diferentes tipos de relatório. E eu entendi que era necessário ter uma linha de raciocínio que começava lá nos conceitos básicos. Tudo isso me ajudou a ter uma maior taxa, a gente pode chamar de taxa de sucesso nas avaliações. Ao longo desse processo, eu fui compartilhando esses conhecimentos, né, em vários cursos aí que a gente promovia. Os primeiros cursos que eu organizei, eles foram as Jornadas de Fisiologia do Exercício, onde eu ministrei aula junto com profissionais renomados aí da educação física. Por exemplo, professor Miguel Arruda, professora Maria Augusta, professor Emerson Franchini, entre outros profissionais também. Eu tive a honra de ter como participante profissionais que hoje são referências nacionais e internacionais dentro da fisiologia do exercício, né? E acho que o meu primeiro curso, Alex, que eu fiz, né, na época de graduação, foi pelo Cefis em Campinas. Eu fui assistir uma palestra lá e quem estava palestrando nesse dia, um dos palestrantes era o Vilmar. Inclusive, estava o Vilmar, acho que o Cassiano, que era da Unesp em Bauru, e tinha mais alguém lá palestrando no dia. Foi o primeiro curso que eu fiz. Eu fui de Bauru para lá assistir, né, já tinha me formado. Então, tenho boas lembranças aí
desse curso, e a fita, né, do limiar ventilatório, VHS, eu tenho comigo aqui, que é do Vilmar. Um desses primeiros cursos foi o curso prático de fisiologia do exercício também, que foi criado aí para preencher uma lacuna que existia entre o que a gente aprendia aí na graduação, ou mesmo aí na pós-graduação, e a aplicação prática dos conceitos da fisiologia do exercício na atividade prática. E esse curso prático ele era realizado em 2 finais de semana, onde a gente abordava consumo de oxigênio, a gente trabalhava com a potência anaeróbia, né, determinação de potência anaeróbia, a eletrocardiografia, composição corporal, avaliação isocinética, fazia testes de campo aí utilizando fotocélulas e outros equipamentos, avaliação de salto e outros tipos de teste também. Era o que a gente chama hoje, né, uma verdadeira imersão, né, sempre com o viés da utilização prática dos resultados no dia a dia do treinador ou do avaliador. O trabalho que eu tenho feito aí nos últimos anos para auxiliar na interpretação dos resultados de avaliação tem dado tão certo que muitos avaliadores físicos, fisiologistas de clube de futebol, pesquisadores das ciências do esporte, eles sempre estão pedindo algum tipo de ajuda na interpretação de alguns resultados. Então toda essa bagagem que eu adquiri até hoje, através dos cursos aí que eu ministrei, participei, fui convidado, conversas que eu tive aí com muitos profissionais renomados da área, todas essas trocas de informação que são para entender as coisas inerentes à avaliação, tudo isso aí me ajudou bastante a ter uma visão da interpretação dos resultados dos testes que eu faço de uma maneira assim que seja um pouco mais clara. Existe o profissional que quer fazer a diferença na profissão, que é uma coisa que a gente sempre tem que almejar. Mas também tem aquele profissional que ele quer fazer a diferença para a profissão. Eu não quero fazer a diferença só na educação física, né? Eu quero que o meu trabalho ele faça a diferença para a educação física. E essa é uma maneira que eu encontrei, que é de ajudar o maior número possível de profissionais de educação física a se desenvolverem aí dentro da avaliação física. E eu acredito que a prática da avaliação e a interpretação dos resultados, dos relatórios, ela não deve ser uma coisa muito complicada, né? E quem me conhece sabe que as informações que eu passo aí nas redes sociais, nos cursos, elas são informações simples e aplicáveis dentro da prática da avaliação e da prática da utilização no dia a dia. Olha só o que fala um dos nossos alunos sobre isso. O Alex possui uma capacidade imensa de socializar seu conhecimento. Me ajudou e me ajuda a solucionar o problema. Muitas vezes mudando completamente a direção do trabalho para conseguir um melhor e mais coerente resultado. Muitas informações que o Alex me passou e me passa foi e é essencial para o bom desenvolvimento do meu trabalho. Me fez conhecer muitas pessoas, consegui ficar mais próximos de profissionais renomados, que acabou gerando publicações e, consequentemente, um livro. Onde não posso deixar de enfatizar que nada disso teria acontecido sem meu envolvimento profissional com o Alex Oliveira Silva. Por isso eu vou dividir aqui com você o conceito que está por trás de uma excelente avaliação. O que pode te permitir que em muito pouco tempo você consiga interpretar e saber utilizar os principais resultados de uma avaliação física na prática mesmo, né? Com muita clareza, com uma clareza muito grande. Toda essa experiência aí que eu adquiri ao longo dessa trajetória que eu te falei, me permitiu realmente identificar aí um conjunto de erros que são comuns que os avaliadores eles cometem e que prejudicam na hora da interpretação dos resultados dos testes que a gente faz. São erros aí que eu mesmo cometi, né? Porque afinal de contas, né, todos nós fomos formados aí por um sistema de ensino muito similar, que muitas vezes não permite um raciocínio lógico sobre algumas coisas. O objetivo dessa primeira aula aqui da Semana da Avaliação Física é te mostrar como identificar esses erros antes de mais nada, né? Pois só tendo consciência deles é que a gente vai conseguir mudar a nossa forma de pensar
e interpretar os resultados. Somente a partir daí que você vai conseguir interpretar os relatórios de avaliação com muito mais rapidez e facilidade. Para começar, eu selecionei os três principais erros que você precisa saber. Bom, então agora você pega aí papel e caneta, né, que eu vou te mostrar alguns pontos que você precisa estar atento dentro da avaliação. Ó, erro número 1 é a gente não ter muito bem definido os conceitos relacionados às coisas que a gente vai avaliar. Se eu vou avaliar força, eu preciso saber como que a força que eu estou avaliando ela está sendo aplicada. Isso quase ninguém faz. O que a gente faz é pedir para alguém levantar uma carga e aí a gente diz que isso é a força que ele fez. Mas isso não é força. Para você trabalhar com o treinamento, você precisa ter muito bem definido alguns conceitos. Entre eles estão o que é força, o que é velocidade, o que é potência e também o que você precisa treinar. Então a gente precisa aí ter esses 4 itens muito bem definidos. Então vamos definir de maneira bem simples e rápida cada uma dessas 4 coisas. Primeiro, a força, né? Força ela está relacionada com a rapidez com que eu acelero uma carga. Então essa carga ela pode ser um peso ou ela pode ser a própria massa corporal do avaliado. Ou seja, a força está relacionada com a capacidade de movimentar uma carga de uma velocidade mais baixa para uma velocidade mais alta. Quanto mais força eu tenho, mais rápido eu consigo levantar uma carga de um ponto até o outro ponto. No geral, indivíduos mais fortes, eles conseguem movimentar uma carga de maneira muito mais rápida, né? Seja uma carga de peso ou mesmo a sua própria massa corporal. Um outro ponto é a definição de velocidade, né? Que é a variação de alguma coisa no espaço em relação ao tempo. No nosso caso, é a variação do deslocamento de uma carga de peso ou do nosso próprio corpo, né? A nossa massa corporal, em uma determinada distância. Ou seja, é o tempo que demorou para a barra de peso sair de um ponto e chegar até outro ponto. Ou é o tempo que um atleta demorou para sair de um determinado ponto e chegar até o outro ponto. Outra coisa é a potência. Potência é a relação entre força e velocidade. E cada indivíduo tem uma carga ótima que pode gerar a maior potência, que vai gerar a maior potência. Isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui na semana da avaliação física, que é saber como fazer para otimizar o treinamento da potência baseado nos resultados dos testes. Uma outra coisa que a gente precisa saber é o que precisa ser treinado. Por incrível que possa parecer, essa é a principal falha que a gente comete na avaliação e, consequentemente, no treinamento. Porque se a gente falha na avaliação, vai falhar no treino também. Que é não ter muito bem definido o que precisa ser treinado. Se você acha que esse erro é óbvio, você pode acreditar. Frequentemente eu vejo profissionais que ficam atrelados a esse ponto cego. Porque eles acreditam tão fortemente que sabem interpretar que só se permite enxergar os aspectos, né, que eles estavam acostumados. Isso não sou só eu que percebe não, tá? Outros profissionais que dão aula junto comigo também percebem isso. E isso vai nos induzir a erros no treinamento. Você quer um exemplo? A gente vai lá e faz um salto contra movimento. E depois faz um salto squat jump, ou o contrário, né? E verifica que os valores de altura do salto, eles são muito parecidos. E mesmo assim, a gente insiste em treinar esse sujeito para saltar mais alto por meio do treinamento de explosão. E acaba não atacando o ponto específico que muito provavelmente é a falha na transição entre a fase excêntrica e a fase concêntrica do movimento. Pois é ali realmente que pode estar essa falha, mas isso ninguém te fala, né? Você pode ter o melhor treinamento do mundo para explosão nessa situação, mas você nunca vai conseguir fazer com que esse atleta ou esse avaliado ele tenha um aproveitamento do componente elástico se ficar só treinando explosão. A avaliação ela serve para a gente identificar esses pontos que precisam ser treinados.
Agora, se a gente não tem a definição dessas coisas que eu estou falando aqui, a gente não consegue nem pensar nisso, porque a gente nem sabe que isso existe, né? A gente vai ficar trabalhando aí como se fosse um papagaio, vai ficar reproduzindo uma coisa que fulano fez, mas nem sabe porque ele ou a gente mesmo está fazendo aquilo. Por exemplo, se eu vou fazer uma avaliação de força e eu quero melhorar a potência aí do meu atleta, do meu aluno, por meio de exercício resistido, que é a musculação, eu preciso ter muito bem definido o que é velocidade máxima intencional, pois vai ser por meio dela, né, que a gente vai conseguir otimizar os ganhos de potência, como muitos trabalhos aí têm demonstrado. Ou seja, na execução dos movimentos, a velocidade ela deve ser sempre a máxima possível contra uma determinada carga. Isso se a gente quiser ganhar potência, né? Se a carga é leve, máxima velocidade que consegue. Se a carga é moderada, máxima velocidade que consegue. Se a carga é pesada, máxima velocidade que consegue. Se for uma carga leve, o atleta ou então o aluno, ele deve executar o movimento como se fosse arremessar aquela carga. Quando ele faz esse tipo de movimento e tem condições e força para arremessar a carga, a gente pode separar esse movimento em duas fases distintas, que são a fase propulsiva e a fase de frenagem. Saber como essas fases elas estão aí nos nossos alunos e atletas é papel fundamental do avaliador para poder otimizar o treinamento. Ó, e tudo isso que eu falei aqui faz parte apenas do erro 1, né? Que é a falta de definição correta das coisas. Mas esses são detalhes aí mais específicos de definição, né, que a gente pode deixar aí para as próximas aulas também, porque tem mais coisa além disso. Não só para as próximas aulas, mas também para os próximos encontros aí, que já eu explico aí como eles serão. Vamos agora para o erro número 2, né, que é dar ênfase aos valores absolutos que foram obtidos nos testes. Uma falha que a gente comete em todo ou quase todo o processo de avaliação é observar apenas os valores absolutos. Ou seja, a gente não ter a preocupação em saber como foi realizado um determinado movimento, qual foi a amplitude do movimento, em que parte do movimento o nosso atleta realmente começou a acelerar, qual foi a porção do movimento que um equipamento utilizou para nos fornecer determinados valores lá de velocidade média, velocidade propulsiva, potência média, como que foi o comportamento da força de reação contra o solo em um salto vertical, como que foi o comportamento ou a cinética do VO2 durante um teste incremental, como que foi o comportamento de potência em diferentes fases de um teste de wingate ou um teste de haste. A avaliação aí a partir do comportamento é sempre muito mais interessante do que simplesmente a gente ter um valor absoluto lá de velocidade, de força ou mesmo de potência, né? Valores submáximos, por exemplo, de VO2, eles podem dizer muito mais para a gente do que os valores absolutos de VO2 máximo, como nesse gráfico que você está vendo aqui agora. Ou então nesse outro gráfico aí de força de reação contra o solo, que é de um salto vertical. Ou desse outro gráfico que também é um salto vertical. Ou então esse comportamento aí de força em um teste de força máxima. Se você quer entender um pouco mais como isso funciona, fica aqui com a gente nessa semana que eu vou te falar como você pode fazer para entender esses conceitos e aplicar no seu dia a dia. E esse negócio aí de não entender como é o comportamento das variáveis é realmente um problema para a gente, né? A gente não tem disponível aí para a gente ver os relatórios de avaliação, onde a gente pode estar olhando como que um determinado movimento foi realizado, né? De verdade, o que aconteceu. A gente acaba tendo só o resultado final. Como que foi a cinética do VO2 em um teste ergospirométrico, como que foi a força de reação contra o solo no salto vertical e por aí vai. Eu vou te mostrar nas próximas aulas alguns desses relatórios, onde a gente pode ver como é a execução do movimento, como que é a cinética do VO2, como que é a cinética da ventilação, como que é a curva de força de reação no salto vertical em diferentes tipos de salto. Vou mostrar também como que você pode calcular a taxa de desenvolvimento de força e saber o que você precisa olhar nela para realmente poder interpretar, fazer algumas comparações. Bom, aí o que você deve estar pensando agora? Pô, mas eu não tenho esses equipamentos, para que eu vou querer saber disso, né? Bom,
Aí a gente vai para o próximo erro, que é o erro 3, que vai exatamente em cima desse assunto, que é acreditar que são necessários equipamentos caros para a gente poder aplicar os conceitos que estão envolvidos na avaliação. Para a gente aplicar os conceitos da avaliação, a gente não precisa de equipamento caro. Na realidade, a gente nem precisa de equipamentos. Veja bem, eu estou falando para a gente aplicar o conceito e não para a gente fazer as medidas. Apesar de que algumas medidas a gente pode aplicar sim, sem equipamento aí que é realmente mais sofisticado. Por exemplo, com uma fita métrica, uma trena, um cronômetro, uma caixinha de som, eu consigo fazer os principais testes que são aplicados em uma equipe de futebol profissional. E olha que eu desenvolvo equipamentos que são mais sofisticados para isso, hein? Inclusive, nessa semana eu vou mostrar para você como fazer um dispositivo que você pode utilizar para avaliação do salto vertical, o squat jump e o contramovimento, e a partir dele fazer a predição de potência, tá? Gastando quase nada. Então fica atento aí aos comunicados e principalmente nos e-mails e no canal do Telegram. Tá certo que usando esses itens básicos, eu não vou conseguir ter o mesmo nível de precisão, né, de um equipamento mais sofisticado. Porém, vai ser muito melhor do que ficar só no olhômetro. Para a gente fazer as medidas, a gente sempre vai precisar de equipamento. Mas a chave do negócio não é a gente ter os equipamentos, mas sim é a gente entender os conceitos básicos que estão por trás dos equipamentos. Eu vou pedir licença para você agora e vou citar um profissional aí que eu tenho realmente muita admiração pelo conceito de fazer muito com pouco, né? Que é o Amir Klink. Ele tem feitos aí que são realmente fenomenais. Por exemplo, ele atravessou o Atlântico, né, em um barco a remo usando apenas duas coisas. A força dos braços, né, e o conhecimento básico das coisas relacionadas a esse tipo de travessia. Um outro feito dele foi ter ido lá para a Antártida e ter ficado propositalmente preso no gelo com um pequeno veleiro. Isso mais ou menos aí praticamente um ano, né, que ele fez isso. Isso só foi possível porque ele aplicou conceitos simples e conceitos básicos que a gente aprende no ensino fundamental e no ensino médio. O segredo aí para a gente fazer grandes feitos é sempre entender os princípios básicos que estão por trás da atividade que a gente executa. Bom, dito isso, a gente volta aqui para a avaliação física, né? Falando em equipamento e recursos aí para realizar avaliação, em um dos próximos encontros, eu vou te passar um link onde você vai poder fazer o download de um aplicativo aí para teste de campo. Com esse aplicativo, você vai poder aplicar teste de ioiô, teste de TCAR, teste de LG, teste de agilidade, controlar a velocidade de corrida, ritmo de pedalada, controlar a execução de exercício em musculação e muito mais, né? É um aplicativo bem interessante. Esses foram 3 erros que eu separei aqui para você. Mas é lógico que existem muito mais coisas aí que a gente acaba não prestando atenção na avaliação física. Como, por exemplo, a gente acaba tendo muito foco, tem um foco excessivo no protocolo. A gente não sabe de onde veio e por que os protocolos de avaliação foram desenvolvidos, né? A gente acaba comprando equipamento sem saber fazer avaliação. A gente não procura conversar com quem faz a avaliação para a gente poder trocar informação e poder se orientar. E tem mais um monte de coisa aí, né? Mas como o tempo é escasso, não dá para a gente falar tudo. A partir de agora, a gente vai começar a entrar de uma maneira um pouco mais específica nas coisas da interpretação de resultado de avaliação física. Mas isso vai ser só para quem realmente tem interesse, né? Como que vai ser isso? Eu vou mandar para você aí a data, a hora e o link de algumas aulas ao vivo, onde eu vou tratar de algumas dúvidas sobre a interpretação da avaliação física e eu vou mostrar algumas coisas aí que eu falei nessa aula. Lá a gente vai falar um pouco aí de protocolo, de resultado, responder as perguntas ao vivo, vou mostrar resultados de teste de ergospirometria, curvas de força em exercício resistido, curva de força no salto vertical. A gente vai falar aí sobre procedimentos de diversos tipos de testes. A gente vai conversar aí com outros avaliadores e outras coisas também.
Então hoje a gente aprendeu aqui nessa aula, né, que são erros, né? O erro número 1 que a gente falou é a gente trabalhar sem ter os conceitos básicos muito bem definidos. O erro número 2 é a gente focar nos valores absolutos sem entender os comportamentos de onde esses valores absolutos eles foram obtidos. O erro número 3 é deixar de executar determinados métodos por não ter equipamentos à disposição. Então, se você tiver interesse aí em receber os artigos e alguns modelos aí de relatórios, né, desses aí que eu mostrei aqui durante essa aula, basta você preencher aí a pesquisa sobre avaliação física, que eu vou deixar lá no canal do Telegram, o link ali que você vai ser direcionado, vai preencher a pesquisa, que são perguntas relacionadas à avaliação física, e vai ser direcionado para baixar esses artigos e esses relatórios. Nas próximas aulas eu vou mostrar 3 maneiras corretas que podem ajudá-lo na interpretação dos resultados dos testes aí da sua avaliação física, né? E também te ajudar na leitura e na interpretação dos resultados que estão nos artigos científicos que a gente sempre precisa estar lendo aí na nossa vida profissional. Você também pode comentar aqui embaixo, aqui na área de comentários, né? Quais são as suas principais dúvidas aí sobre a interpretação de uma avaliação física e o que você gostaria realmente de saber sobre a avaliação física. Então isso você pode deixar aqui embaixo nos comentários também. Você também pode seguir aí os canais do Dicas e Protocolo lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Telegram. Então por hoje é isso, um abraço e a gente se vê na próxima aula. Sempre uma dúvida sobre aquele gráfico. E eu não estava compreendendo de forma nenhuma vendo os vídeos. Só que aí quando eu comecei a estudar com mais calma, aquele material que tem na plataforma que o senhor mandou, com a foto, já com as curvas, aí eu comecei a parar, olhar, aí eu compreendi. Compreendi, olhar para aquele gráfico e saber, aquela fase é excêntrica, aquele é o freio, aquele é a fase concêntrica. Já dá para entender. Isso foi a coisa que mais aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo. Pronto. Startou. E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois. Porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil. Assim, porque eu já sabia o que era drop jump, eu já sabia o que era squat jump, os protocolos, especificamente. Mas na plataforma de força, as coisas ficam diferentes, né? Você começa a entender o que é o salto com aquelas curvas. Aí pronto. Aí eu comecei agora eu posso tirar daqui. Agora eu posso entender. Agora eu sei que uma plataforma de força tem uma utilidade muito maior e um leque de possibilidades muito maior do que... Mas pode ser que eu nunca avalie numa plataforma de força, mas eu tenho que entender dela para eu entender do tapete, do sistema óptico, de qualquer outro tipo de... Né? Porque o que eu enxergo sobre avaliação é o seguinte, a gente está chegando a um ponto de tecnologia que tudo, daqui a alguns anos, vai ficar muito acessível. Tudo, muitas coisas. Só que, como especialista em avaliação, eu tenho que entender do básico, de onde tudo foi criado. Para eu entender daqui a pouco da tecnologia. Então, eu tenho que dominar isso. E eu não estava dominando isso. Assim, não domino ainda, mas pelo menos eu sei ler, eu sei entender o que é aquela curva. E sei entender o que é uma plataforma de força. Isso foi um divisor de águas, assim, para eu começar a estudar e, eita, agora deu um start para mim. Né? Foi a compreensão daquele gráfico, daquele raio-x, que não está totalmente compreendido, porque não é tão simples, mas eu já estou entendendo que o movimento está especificando cada curva daquela, aceleração, velocidade, centro de massa, força, potência, eu já estou mais ou menos entendendo ali. Eu sou o professor José Eduardo Urso, sou licenciado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Esporte e estou fazendo mestrado em Exercício e Saúde. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e sobre a minha relação com a Cefise e com o Alex, que é o diretor técnico da empresa.
No início de 2007, ou seja, aproximadamente 14 anos atrás, nessa época eu era técnico de ciclismo na cidade americana e precisava de dados concretos para poder melhorar a capacidade física desses atletas. Então comecei a pesquisar na internet sobre equipamentos de teste para obter os limiares aeróbicos e anaeróbicos com base em ventilometria. E então foi aí que conheci a Cefise e, consequentemente, o diretor técnico da empresa, que é o Alex Oliveira Silva. E a partir daí, muita coisa aconteceu e nossa relação acabou-se por estreitar. O Alex possui uma capacidade imensa de socializar seu conhecimento. E diga-se de passagem, ele sabe muito no que diz respeito à avaliação física e testes. Um conhecedor desse assunto e com muita humildade em transferir esse conhecimento, essa relação profissional minha com o Alex continua até hoje, e é nele que me apoio para sanar as mais diversas dúvidas que surgem surgiram e acaba surgindo ainda no decorrer de todo o tempo que eu trabalho com avaliações. Essa relação foi e é de muita importância para o meu profissionalismo. Me fez conhecer muitas pessoas, consegui ficar mais próximos de profissionais renomados, desenvolvi quando atuava com fisiologia do esporte e avaliação física em um centro integrado do coração na cidade de Americana, interior de São Paulo, um estudo sobre protocolos tradicionais incrementais, que acabou gerando publicações e, consequentemente, um livro, onde não posso deixar de enfatizar que nada disso teria acontecido sem meu envolvimento profissional com o Cefise e com o Alex Oliveira Silva. O destaque no meio esportivo como um profissional de referência acabou sendo uma consequência de todo esse processo. Conheci vários lugares, onde inclusive hoje estou morando em Portugal e fazendo mestrado em exercício e saúde, e atualmente também atuando profissionalmente na área da avaliação física. Através dessa nossa relação eu consegui evoluir muito meu conhecimento em avaliação física e isso me possibilitou, corrigindo algumas falhas na coleta de dados, a ajudar muitos atletas a melhorar suas capacidades físicas e, consequentemente, melhorar seus resultados. Tive o privilégio, com essa troca de conhecimento, a entender um pouco mais sobre os testes que realizo. Nós que atuamos na área de avaliação física, passamos por situações que muitas vezes não conseguimos obter a resposta naquele momento. O Alex sempre me ajudou a solucionar, sempre me ajudou e me ajuda a solucionar o problema. Muitas vezes mudando completamente a direção do trabalho para conseguir um melhor e mais coerente resultado. Eu assisto sempre que posso, sempre dentro das minhas condições, eu assisto muitos cursos que ele propaga na internet, como exemplo, limiares, plataforma de salto. Inclusive eu adquiri agora uma plataforma de salto que estou desenvolvendo alguns testes aqui em Portugal, na área de potência de membros inferiores, inclusive para ciclistas. A área de dinamometria, também assisti vários webinars que ele se dispôs a fazer na internet. Muitas informações que o Alex me passou e me passa foi e é essencial para o bom desenvolvimento do meu trabalho. Inclusive hoje, que atuo aqui em Portugal, nós falamos por videoconferência, por WhatsApp, e isso ajudou e ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho. Eu quero então, nesse momento, deixar aqui o meu agradecimento e dizer que se existe uma pessoa
que me inspira a ser sempre melhor do que eu sou hoje é esse profissional e amigo que aqui posso citar. Algumas de suas características, tais como capacidade didática, ele tem uma imensa capacidade didática, sua experiência de vida como ser humano e como profissional, a qual conquistou durante toda essa trajetória, conseguindo passar por dificuldades e mesmo assim não perder o foco e o seu objetivo, sua simplicidade, sua humildade, mesmo sendo uma enciclopédia de conhecimento, seu lado humano e sua forma de tratar as pessoas, entre outros fatores que fazem ele uma pessoa especial. Então aqui fica o meu muito obrigado, Alex Oliveira Silva, e que você tenha aí uma boa possibilidade no futuro próximo para que a gente continue juntos e atuando nessa área, fazendo o melhor possível. Muito obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Augusto Barbosa, sou cientista do esporte no Comitê Paralímpico Brasileiro e diretor técnico da Mesure Ciências do Esporte. Já tenho alguns anos trabalhando com avaliação de atletas e hoje eu estou passando aqui para dar um depoimento para o Alex, um companheiro e amigo de longa data. Desde 2007, 2008 a gente se conhece e nesse período tenho observado, entre tantas qualidades, duas que me chamam a atenção. Primeiro, a alegria que o Alex tem de ver os equipamentos que ele produz, as tecnologias que ele disponibiliza sendo usadas e gerando dados e resolvendo problemas efetivos no campo da ciência do esporte. Então, mais do que ver aquilo funcionar, né, há um interesse genuíno pelos dados que a gente coleta, pelas informações que a gente leva para o treinador. Então, não foram poucas as vezes em que a gente teve a oportunidade de sentar junto e compartilhar um pouco dos resultados que a gente vem obtendo e sempre com muito interesse da parte dele, né? E um segundo ponto que me chama a atenção é o fato dele se comprometer com projetos que não necessariamente dizem respeito à função dele enquanto uma pessoa que produz e desenvolve tecnologia. Então, em algumas oportunidades, a gente teve algumas necessidades que fugiam daquilo que o equipamento em si demandava, mas que mesmo assim, né, o Alex ele sempre teve o interesse de ir atrás, aprender coisas que eventualmente ele ainda não tinha conhecimento, para justamente tentar ajudar a gente a solucionar alguns problemas que a gente tinha na nossa realidade. Então, essa empatia com a nossa necessidade no campo, na prática, com os equipamentos, também é outra coisa que me chama a atenção. Então, por isso, agradeço, Alex, fica aqui meu depoimento e espero que a gente possa sentar mais vezes para trocar algumas ideias e conversar bastante sobre os números que os equipamentos que você faz nos dá. Beleza? Um abraço. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Domingos Pandeló, eu sou fundador aqui do Centro de Alta Performance, a gente trabalha com avaliação fisiológica, com treinamento esportivo, nutrição esportiva, e eu queria fazer um depoimento em relação ao Alex. O Alex é um parceiro nosso desde a abertura aqui, e ele nos ajudou muito, pois ele não só vendeu vários dos equipamentos que nós temos aqui, mas ele teve o cuidado de vir até aqui, de qualificar os profissionais que trabalham aqui com a gente, e realmente o que ele fez a gente não encontra por aí. Tá? Então eu sou muito grato ao Alex por tudo que ele fez. Um grande abraço. Olá, meu nome é Rodrigo Chaves, sou profissional de educação física e com especialização em fisiologia do exercício, mestrado nessa área também, e mais voltado para a área do futebol. Trabalho com futebol há mais de 15 anos, com futebol profissional, e eu gostaria de agradecer muito ao Cefis e ao Alex pelas oportunidades que eles sempre disponibilizaram e ajudaram tanto, não só a área do futebol, mas toda a área das ciências do esporte. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro congresso, ainda como aluno, o primeiro congresso na área acadêmica foi justamente do Cefis lá em Campinas, onde eu tive a oportunidade de conhecer efetivamente o Alex e estar um pouco mais por dentro do que o Cefis fazia, né, os excelentes equipamentos de avaliação.
como os sensores fotoelétricos, as plataformas de salto, que sempre me auxiliaram muito no meu dia a dia de trabalho, dos controles que nós fazemos nessa área. Então deixo aqui o meu muito obrigado ao Cefise e o meu muito obrigado ao Alex pela contribuição enorme na área de ciências do esporte. Um grande abraço. Nosso querido Alex, que tanto ajuda um monte de gente, que tanto colabora com a ciência no Brasil. Colabora com a ciência no Brasil. São poucas as pessoas que fazem isso da maneira que ele faz. Entendeu? Então, evidentemente, se Alex quisesse ficar rico, ele ia ser outra coisa, porque ele tem talento para fazer um monte de coisa. É um engenheiro nato. Só que é um professor de educação física obstinado que quer ver a educação física vencer. É um cara que a educação física, de fato, tinha que prestar grandes homenagens. Entendeu? Porque é um cara que já labuta nisso faz muitos anos. Eu comecei a ter contato mais de perto com o Alex há pouco mais de 9 anos, sei lá, quando a gente começou a receber os materiais da Cefise aqui para o nosso laboratório. Mas eu já conheço a história do Alex já há muito tempo, desde da época que ele iniciou a fazer esses equipamentos.